Qual é o significado de quente, frio e morno em Apocalipse 3, 15 e 16? Nesse vídeo veremos as interpretações que têm sido atribuídas a esta passagem. Assista o vídeo até o final para poder compreender o que realmente a Bíblia diz sobre essa passagem. A interpretação mais comum é a seguinte: frio refere-se à pessoa incrédula, que rejeita abertamente o Evangelho. Quente representa o verdadeiro crente, fervoroso em sua fé em Cristo e zeloso espiritualmente. Já o morno descreve alguém que está no meio termo, a pessoa que professa a fé, mas é hipócrita em suas ações. Essa interpretação sugere que aqueles que rejeitam o Evangelho abertamente têm mais probabilidade de um dia se converter do que aquela pessoa morna, pois o morno é indiferente às mensagens do Evangelho. O frio é preferível ao morno devido à sua rejeição franca, enquanto o morno demonstra indiferença aos valores espirituais. Afinal, o morno já teve a exposição ao Evangelho, mas não se entrega completamente, ao contrário do frio, que pode se converter de forma mais impactante, como foi o caso de Saulo de Tarso, que era um perseguidor da igreja, mas que veio a se tornar um crente verdadeiro. Resumidamente, essa interpretação define o quente como o crente fervoroso, o frio como o incrédulo, aquele que abertamente é contrário ao Evangelho, e o morno é o crente hipócrita, que professa a fé, mas não abandonou o pecado por completo, vive em cima do muro. A outra interpretação a respeito dessa passagem classifica tanto o frio como o quente como algo positivo, como um estado aprovado por Deus, e apenas o morno como algo negativo, como alguém que Deus não suporta, que está a ponto de vomitar de sua boca. Para entender melhor essa interpretação, precisamos entender o contexto em que a mensagem foi escrita. Essa passagem foi escrita para a igreja que fica na cidade de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, em que João escreveu o Apocalipse para elas. Laodiceia ficava a 15 e a 10 quilômetros da cidade de Colossos e Herápolis, respectivamente. Colossos era conhecida por suas águas gélidas e Herápolis era conhecida por suas águas termais, enquanto que Laodiceia era conhecida por suas águas mornas. Quando a advertência foi feita aos ouvintes daquela igreja, eles logo entenderam o sentido, ou seja, as águas de Colossos eram desejáveis por serem frias, refrescantes e animadoras. As águas de Herápolis eram famosas por suas fontes termais e eram muito procuradas por seus poderes medicinais, enquanto os moradores de Laodiceia conviviam com as águas que ficavam no meio termo. Nem eram geladas, nem eram quentes, eram mornas. Não eram frias e desejáveis ao consumo, nem quentes a ponto de serem terapêuticas. Tanto as águas frias de Colossos quanto as águas quentes de Herápolis tinham o seu valor e a sua utilidade. Já as águas mornas eram inúteis e desagradáveis. Exemplificando para os nossos dias, seria como beber um café morno ao invés de quente, ou beber um refrigerante morno ao invés de gelado. Qualquer desses dois líquidos, fora da sua temperatura ideal, é intragável. Seria vomitado ou cuspido para fora. Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia que eles se tornaram uma igreja morna, repugnante, inútil, descartável. Eles não estavam servindo nem para dar o frescor espiritual ao cansado, ao sedento, nem estavam servindo para curar os espiritualmente enfermos. Estavam sendo totalmente inúteis, como um café ou um refrigerante morno. Cremos que essa segunda interpretação condiz melhor com o que foi dito lá em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Ser frio ou quente, no sentido de ser útil e aprovado por Deus, se alinha melhor
ao desejo de Jesus, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Porque é claro que Jesus não desejaria que alguém fosse frio no sentido de ímpio, perdido, incrédulo ou declaradamente inimigo e contrário ao Evangelho, como muitos interpretam. E você, considera-se frio, quente ou morno? Como você interpreta essa passagem? Comente aí embaixo. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E não esqueça que a mensagem à igreja de Laodiceia, a igreja morna e repugnante, é um chamamento ao arrependimento e reconciliação com Deus. Prestem atenção. Vocês dizem, somos ricos e estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo a todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Peço que você divulgue esse vídeo, compartilhando com outras pessoas, deixe o seu like, ative aí o sininho das notificações e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.